Boa noite, meus amigos. Um prazer estar aqui novamente no programa Ultra Secreto do canal Cron TV. Bem-vindo ao canal do Cron TV. Aproveita e dá seu like aí embaixo desse vídeo para nos prestigiar. O meu nome é Anabel Sampaio, eu sou pesquisadora, sou escritora, tenho 9 livros publicados dentro da área de especulação científica e histórica. E eu vim hoje falar para vocês sobre o meu livro Conexão Amazônia Atlântida, que você pode adquirir pelo WhatsApp 11 95214 2440. Bem, eu vou falar um pouquinho hoje dos mistérios da Amazônia. E por que a Amazônia não seria considerada uma parte do mundo essencial dentro da história do mundo todo, dentro dos mistérios? A Amazônia, a bacia amazônica, ela existe desde a era terciária, há 65 milhões de anos, porque os geólogos já constataram pedras dessa idade, né? E foi o palco, na verdade, ela foi o palco onde se desenvolveu a linhagem do patriarca Abraão. Quando houve o dilúvio, a arca de Noé, os sobreviventes, os filhos de Noé, que eram Sem, Cã e Jafé. O Sem, que deu origem à civilização semítica, né, dos semitas, eles vieram para a América do Sul. E por isso a Amazônia foi um palco da história, do início da história do Antigo Testamento. Além de tudo, é a manivela de desequilíbrio climático do planeta. Ela que é o maior potencial hídrico do planeta, a maior bacia, né, hidrográfica do planeta, com estoque de carbono planetário. A bacia amazônica é muito importante e ela não poderia ficar de fora dos maiores mistérios da humanidade. Ela tem uma história, ela foi chamada em Gênesis 28, se eu não me engano 17, de Betel ou Quesil pelos hebreus. Lá tem uma passagem que diz, até vou ler aqui para vocês, que Quesil é a porta do céu, é onde há uma passagem interdimensional para o céu. Eu vou ler aqui um pouquinho de Quesil ou Betel. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade, Dante, era a luz. E ainda tem mais ainda que um lugar que, senão a casa de Deus, é a porta dos céus. E, de fato, a Amazônia é a porta dos céus. A Amazônia, desde Nostradamus, que foi um astrólogo e um vidente francês de 1503, disse que o Brasil um dia seria o celeiro espiritual do mundo e que a Amazônia faz parte do Quinto Império. Por que Quinto Império? Naquele sonho de Nabucodonosor, quando ele chamou o profeta para poder decifrar, né, aquele sonho dele, ele decifrou em 5 impérios, né? 5 impérios que foi a cabeça foi de ouro, que foi da Babilônia. O segundo império foi o Império Medo-Persa, que foi iraniano. O terceiro foi o bronze, que é da Grécia. O quarto, Império Ferro, que é de Roma, o Império Romano. E o quinto império é de ferro e barro, que pode ser perfeitamente o Quinto Império, pode ser o Brasil. O Brasil, ele recebeu o nome de Barcel. Barcel, no hebraico, quer dizer que é o ferro que veio da terra e do barro, o pau-ferro que veio do barro, do pau-brasil.
E assim, ele quer dizer Brasil ferro, ferro e barro, é o que diz o sonho de Nabucodonosor, né? E o Brasil, na verdade, é um acróstico de, de, de todas as esposas, né, de Jacó, que foi Bila, Raquel, Zilpa e Leia. Tá? E desses 4 nomes, desses acrósticos que originaram o nome do Brasil, que isso é uma curiosidade, foi formado os 4 tabernáculos geométricos do Templo de Salomão, em Jerusalém. E daí dá origem a muita conversa também. Então, pela Amazônia, né, aquela região especial, né, ser considerado a região de Quesil ou de Betel, onde existe uma comunicação entre a terra e o céu. A Amazônia vai ser desvendado muitos segredos. Ainda vai acontecer, segundo o Apocalipse, o local onde haverá a guerra entre os filhos da luz e os filhos das trevas, assistido pelo anjo caído Belial, que possivelmente se encontra numa base subaquática na Amazônia. Bom, então tem muita história. O meu livro, A Amazônia Atlântida, conta toda aquela história da vinda de Sem, do filho de Noé, para a América do Sul, com toda a parte arqueológica e com tudo, explicando a importância que teve a América do Sul, e há também até cogitado que a terra prometida, né, não era Canaã, e sim a nossa Amazônia. Por quê? A terra lá, a israelita, que é a nação israelita, poderia muito bem ter sido aqui a Amazônia, desde que já havia muitos habitantes, muitos descendentes de Sem, muitos descendentes semitas aqui na América, né, do Sul. E pode ter sido o lugar onde Moisés teria que conduzir o seu povo. E, na verdade, existe uma passagem bíblica que Deus adverte Moisés que ele está conduzindo o seu povo para o local errado. Então, existe uma especulação a respeito de Amazônia ser aquela terra fértil prometida para os escravos hebreus que estavam sendo libertados do Egito. Bom, na Amazônia pode ser que esteja escondida a Arca da Aliança. Vamos lá para os tempos remotos do rei Davi e o rei Salomão, que tinha muita ligação com a Arca da Aliança, não é mesmo? De fato, não é só a ligação com a Arca da Aliança, mas também com a ligação com Moisés. Tá? O rei Salomão tinha ele na verdade herdou os papiros sagrados da época de Hermes Trismegisto, de Inhotep, daquele arquiteto, médico, aquele que viveu 46, se eu não me engano, 26 anos antes de Cristo, no Antigo Egito. E o rei Salomão, ele tinha esses papiros, porque foi a sabedoria dele veio dessa verdade primordial. E essa mesma verdade primordial, herdada por Hermes Trismegisto, dos papiros sagrados dele, foi os mesmos, né? Na verdade, que Moisés pode ter deixado, e todo aquele conhecimento, porque Moisés era mágico, né? O cajado dele se transformava em cobra, ele abriu o mar, né, para que o seu povo passasse. A Arca da Aliança envolve um grande mistério, todos envolvendo Moisés e posteriormente o rei Salomão. Bom, o rei Davi, ele na época do exílio babilônico, 600 anos antes de Cristo, né? Nabucodonosor
Segundo, ele já invadia, tá? Jerusalém, já invadia e levava, saqueava todas as relíquias e levava os reis para o exílio babilônico. E nessa época, o rei Davi, ele reinava, né, Israel. E o que aconteceu? Ele fugiu para o Brasil, ele morou um tempo no Brasil. Como é que eu sei disso? Bom, em 2019, um mestre da Universidade de Colorado, chamado Christopher, deixa eu me lembrar, Fisher, ele descobriu uma cidade entre a Colômbia e o Brasil, na bacia amazônica mesmo. E como eu sei que essa cidade, essas ruínas dessas cidades, pertenceram ao rei Davi e o rei Salomão? Porque nos muros, nas colunas e nas paredes continha o símbolo, tá? O símbolo do rei Davi, que era um lírio, que era um símbolo judaico do rei Davi. E nós temos aqui, imagina, eles vieram de lá, né? Os norte-americanos vinham para a nossa Amazônia para descobrir ruínas importantíssimas que vão dar vão ressignificar até mesmo o Antigo Testamento. E o brasileiro, a maior parte dos brasileiros nem ficaram sabendo, né? Não foi divulgado essa grande notícia que foi descoberta, foram descobertas ruínas de uma cidade que pode ter pertencido ao rei Davi, ao rei Salomão. Nós já conta, né, várias referências bibliográficas afirmam que o rei Davi herdou os seus negócios, né, da família de Sem, dos semitas. Ele herdou muita coisa, inclusive as minas de ouro de Ofir, que existem muitas evidências que as minas de ouro Ofir, elas se localizavam na Amazônia. Isso daí já é um assunto para uma outra live, né? E ele, na verdade, o rei Salomão, ele trouxe, por causa dos saques contínuos de Nabucodonosor, né, em Jerusalém, ele pode ter trazido a Arca da Aliança para ser escondida na bacia amazônica. Pode ter trazido na época. E existem algumas informações que quando ele conheceu a rainha de Sabá, a rainha etíope de Sabá, a rainha levou a Arca da Aliança para a Etiópia, né? E causando-se, ela voltou para a Etiópia, ela voltou com a Arca da Aliança, até foi numa comemoração, numa celebração de Sofis, né, que era uma celebração pagã da Etiópia, muito importante. Ela levou, na verdade, o maior símbolo da religião israelita para aquele lugar. Então, assim, foi um choque para os etíopes, porque ela veio confrontar o paganismo, né, da Etiópia com esse símbolo sagrado que era a Arca da Aliança. Então houve muita rebelião, muita revolta na época, e até ficou na abadia, essa Arca da Aliança, ela ficou por muito tempo ainda numa igreja de Nossa Senhora do Sião, na Etiópia, onde vários arqueólogos ainda acreditam que a Arca da Aliança esteja lá. E, na verdade, o Menelik, que foi filho, que nasceu 20 anos antes de Cristo, Menelik, ele, filho da rainha de Sabá com o rei Salomão, ele acabou vindo para o Brasil e trazendo a Arca da Aliança novamente para o Brasil, para ser escondida, para poder sair lá da circulação e ficar longe da revolta etíope contra essa relíquia sagrada, religiosa do povo israelense. Então, os antigos templários, né, da ordem dos cavaleiros templários, eles vinham muito aqui
para a América do Sul em busca da Arca da Aliança, porque mesmo quando descobriu a América, né, e mesmo o descobrimento do Brasil, as caravanas de Colombo e de Pedro Álvares Cabral tinham o símbolo da Ordem Templária. Eles usavam nas caravelas esse símbolo, por quê? Porque os nativos daqui já estavam acostumados com os templários, os cavaleiros templários, que vinham muito para aqui, para a região, em busca de relíquias sagradas, inclusive da Arca da Aliança. E eles eram bem recebidos, porque quando os cavaleiros templários vinham para a Bacia Amazônica e para o Brasil em especial, eles traziam muitos presentes para os nativos. Então, Colombo e Pedro Álvares Cabral usavam, nos mastros das caravelas o mesmo símbolo da Ordem Templária. Na verdade, foi toda uma falácia, uma enganação essa história de descobrimento, porque eles vieram aqui em busca da relíquia, em busca da Arca da Aliança, né? E assim, muitos pesquisaram a Arca da Aliança, procuraram a Arca da Aliança, inclusive no Brasil. E eu vou te dizer por que eu acho que essa Arca da Aliança, e é a minha opinião pessoal do que se trata a Arca da Aliança. A Arca da Aliança se trata-se da maior relíquia, um artefato da deusa sumeriana e acádia, a Ishtar. Na verdade, um artefato tecnológico que a deusa Ishtar, né, tinha na Suméria, e que os antigos sumérios, né, os antigos sumerianos usavam essa tecnologia, que era um Stargate, que era uma passagem para outra dimensão. E assim, essa relíquia foi procurada por Hitler entre a Anatólia e o Iraque. Hitler procurou muito, Hitler procurou aqui no Brasil essa relíquia, porque ele acreditava que estava aqui. Por quê? Porque a Amazônia, ela fornece um campo especial para que possa esse artefato funcionar devidamente aqui no Brasil. O Brasil, a Amazônia, pelo potencial hídrico, mineral e também por tudo ali na Bacia Amazônica, ela tem uma variação magnética intensa ali, criando vórtices que permite esse portal interdimensional. Na verdade, o que quer dizer Betel e Quesil? Quer dizer uma porta em contato ao céu. E a Amazônia, por ter essa grande variedade, né, de padrão magnético, tanto que ela tem uma variação tão grande que existem 2 observatórios magnéticos, um localizado em Macapá e o outro localizado em Belém, no Pará. Tem uma estação magnética localiza no Bioparque da Amazônia, em Macapá, tá? Porque ali também tem a linha do Equador, né? O equador geográfico, ele não muda, mas o equador magnético varia demais, né? E ali, essa estação magnética do Bioparque da Amazônia, que assim, tem uma grande importância e conta também com a ajuda do Centro Alemão de Pesquisa de Geociência, né? Porque ali existem muitas anomalias, muitas, tá? Tanto que nós estamos próximos à anomalia do Atlântico, né? A anomalia magnética do Atlântico Sul, tá? Que pode ser provocada por uma civilização intraterrena do mal, que ela testa uma tecnologia tão esdrúxula, tão estranha, tá? Tão, assim, tipo aquele seriado da Netflix, Stranger Things, né? Que assim, essa tecnologia, assim, muito,
mesmo, esdrúxula mesmo, muito avançada, que pode estar provocando essa anomalia, né, do Atlântico, magnético do Atlântico Sul. E ali a Amazônia, ela tem esse potencial tão grande, essa variedade tão grande, e na verdade, o que forma esse campo magnético? Ele forma uma película, tá? Ele forma uma película, ele circula a Terra e gera no espaço, ele gera como se fosse uma camada, né, de plasma, de magnetismo em volta da Terra. E esse padrão, né, magnético que existe em volta ali, principalmente da Amazônia, que vai para o planeta inteirinho, ele tem uma extensão, tá? Que ele gera no espaço um escudo e como que eu vou falar para você? Ele está de acordo com uma estrela muito brilhante da constelação de Órion, chamada Betelgeuse, tá? A Betelgeuse. Então, ele está com os pulsos dessa estrela brilhante, né? No céu, existe uma conexão muito forte, tá? Com Quesil, com Betel da Amazônia. Ela foi codificada para funcionar como se fosse uma porta, um portal dimensional. E é através de um artefato que, junto com toda essa anomalia, né, magnética da Amazônia, fornece como se fosse uma escada para que seres intraterrenos e extraterrestres consigam como diz, se transportarem, né? Conseguem penetrar aqui na Terra e também serem conduzidos para outras esferas e outros planetas. E esse artefato da deusa Ishtar, que possivelmente pode ser uma estrela de 8 pontas, com todas aquelas medidas da arca sagrada, ela podia, ela esteve na mira dos Estados Unidos, esteve na mira do Vaticano, esteve na mira de Hitler, esteve na mira de muitas nações. E quando os Estados Unidos invadiram a Bagdá, da última vez, depois do atentado das Torres Gêmeas, os Estados Unidos, a primeira coisa que eles fizeram foi saquear o Museu de Bagdá. Segundo a curadora, eu vi até essa reportagem na CNN na época, que os Estados Unidos colocou um helicóptero bem em cima do Museu de Bagdá e saqueou um grande artefato que se encontrava longe dos olhos do público e num compartimento muito secreto do Museu de Bagdá. E fora disso, na época, eles não acusaram os Estados Unidos direto, mas eles falaram que foram saqueados nessa época da invasão dos Estados Unidos no Iraque, foram saqueados mais de 170 mil artefatos sumerianos do Iraque. Possivelmente artefatos que o Nabucodonosor, na época, né, saqueou e roubou de outros lugares e colocou todos juntos, né, esses artefatos. Ontem eu estava assistindo a CNN e eu vi que os Estados Unidos estão devolvendo 70 mil artefatos para o Museu de Bagdá. Então, bom, é uma questão. Os Estados Unidos conseguiu esse artefato tão importante, né, que é esse Stargate, esse portal que proporciona um portal interdimensional vindo da deusa de Ishtar? Nós não sabemos. Será que esse artefato foi trazido por Menelik ou por Rei Davi ou Rei Salomão aqui para a Bacia Amazônica e especialmente para o Brasil? Porque quando eu falo Bacia Amazônica, eu estou me referindo não apenas a vários estados brasileiros, como vários países também, né? Então,
Fica aqui a minha opinião sobre a Arca da Aliança e também uma questão para todos nós refletirmos: será que essa grande revelação do terceiro milênio, essa grande revelação apocalíptica, não quer dizer essa Arca da Aliança que vai ressurgir? Bom, é isso. Por hoje é só, meus queridos. Dá seu like aí, embaixo do nosso canal, do Cron TV. É sempre uma honra muito grande estar aqui batendo esse papo com vocês. Não esquece, esse é meu livro, tá? Conexão Amazônia Atlântida, tá por R$ 58,00, já incluso o frete. E eu tenho também outros livros, como Operação Rezos, como Conspiração Anunnaki, como Anunnaki dos Deuses Astronautas, Operação Cronos, e um pacote de 4 livros está saindo por R$ 220 com frete grátis. Se quiser só esse aqui, R$ 58,00. Bom, é isso, meus amigos, meus amores, e fiquem na paz. Um beijo muito grande e até a próxima. Até mais.